Olá, amigos do ADR Brasil. Aqui é a nossa turma, mais uma oportunidade no Sala de Mediação. E nessa vez, nosso convidado é Leonardo Leite, sócio do Almeida Advogados, na área de negócios. É societário, fusão e aquisição, ESG, governança corporativa, mercado de capitais, contratos e compliance. É muita especialidade. Expert na sala. Atenção! Conselheiro da Fiesp da FEComércio e também é árbitro na FEComércio, com todas essas expertises. Hoje nós vamos tratar de ESG e a perspectiva para o futuro das empresas. Muita coisa na mesa e esses 45 minutos vão voar. Estamos aqui com André Chaves, presidente do Instituto ADR Brasil, e Ricardo Barcelos, vice-presidente, nosso VP. Boa tarde, boa noite para todos. André, por favor. E aí, Leonardo, tudo bem? É um prazer muito grande estar te recebendo aqui, um amigo aí de mais de 20 anos, que tem experiência de sobra, e hoje vai nos brindar, então, com esse tema que te é tão caro. Eu sei que tu estudas bastante e acompanha isso. Hoje mesmo estava representando aí o Brasil e a América Latina, uma grande rede de advogados, falando das perspectivas do ESG na nossa região. Não, a dúvida é o seguinte, eu queria talvez uma pergunta mais introdutória. O ESG veio para ficar, isso vai efetivamente mudar as tendências nas empresas? Tu percebe que a empresa vai olhar e os acionistas, os consumidores vão cobrar que a empresa tenha seu papel, que vai muito além dos lucros, que ela possa se preocupar com o meio ambiente, com as pessoas, enfim, saber o seu papel, então, também ambiental e a preocupação com tudo isso. Como é que tu vê? Essa é uma tendência que veio para ficar? É um modismo? Qual é a tua sensação? André? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu estou aqui entre gaúchos, embora cada um esteja num lugar do mundo. Eu sou um gaúcho que já está passei por vários países, trabalhei e estudei em vários países e estou em São Paulo há bastante tempo. Inclusive agora literalmente trancado em casa por conta da pandemia e da quarentena. Esse home office já tem quase 1 ano e meio. Mas vamos lá, André. Primeiro, também um grande agradecimento a ti, que é um amigo há mais de 20 anos. Já fizemos muito cursos, seminários, palestras e temos uma história juntos. É um prazer colaborar. Bom, eu tinha comentado com vocês no bate-papo de aquecimento que eu estou com 55 anos de idade e 36 anos de carreira. E digo isso para mostrar um pouquinho para quem esteja nos assistindo que já tem quase 40 anos que eu me dedico a negócios. Eu queria trabalhar com negócios e procurei uma graduação em negócios, não encontrei e tive que inventar um tripé. Eu estudei Direito, Administração de Empresas e Economia. E estudei no Brasil, na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Trabalhei muitos anos nos Estados Unidos e na Inglaterra, na América Latina inteira. E o que eu acho que eu mais aprendi em 36 anos é ajudar as empresas a fazerem negócios, mas a gente aprendeu ao longo dos anos que é preciso olhar para a sustentabilidade do negócio, como um todo. Sustentabilidade do modelo de negócio, sustentabilidade da empresa como um todo e do que ela faz, produtos e serviços, né? Eu vou tentar ser rápido na introdução aqui para te responder, André, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Esse tema não é novo, como as pessoas talvez imaginem. Eu vejo o ESG, e tenho escrito sobre isso, e também falado em seminários e palestras, eu vejo o ESG como uma evolução da governança corporativa. Inclusive, o título da apresentação que eu fiz no webinar mundial dessa manhã, que você fez referência, foi sobre ESG, governança corporativa e compliance ainda mais fortes, que eu chamo de fazer as coisas corretamente, né? E eu também acho que o ESG não é apenas o melhor caminho, eu acho que ele é o único caminho para a gente falar de sustentabilidade no planeta como um todo, e a gente aí abre para vários aspectos. Em termos históricos, eu costumo começar falando do ESG na Segunda Guerra. Nós não vivemos isso, vocês, assim como eu, não somos contemporâneos da Segunda Guerra, mas nós ainda vivemos a geração dos baby booms,
e da geração X, que veio com essa marola, digamos assim, ou essa onda do que aconteceu no pós-guerra, né? Logo depois da Segunda Guerra, a grande parte do mundo estava destruída e não só se criou a ONU, né, as Nações Unidas, como se criou um novo conceito de reconstrução do mundo, que foi muito, olhando do lado capitalista, porque até a queda do mundo de Berlim nós tínhamos dois mundos, né? Vocês se lembram disso? Mas no mundo capitalista, que é o que nós vivemos, eu acho que o mundo talvez tenha se esquecido de que, em algum momento, era preciso buscar sustentabilidade. Nós saímos de um mundo, em grande parte do mundo, destruído pela guerra, notadamente a Europa, mas vários outros países foram afetados pela guerra, e o mundo foi subindo e depois esqueceu que tinha que chegar num ponto de equilíbrio e encontrar uma sustentabilidade. E aí a gente viveu durante muito tempo o capitalismo chamado de selvagem, que vocês devem ter ouvido falar muitas vezes, e hoje a gente fala do capitalismo consciente. Isso significa que a gente não quer mais dinheiro? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. As empresas existem por várias razões. Eu, como societarista, costumo dizer que as empresas existem para produzir e distribuir bens e serviços, mas também para gerar emprego, para melhorar a vida das pessoas, para gerar tributos, né, para gerar inovação, para incentivar a criatividade e para melhorar a vida de todos nós, né? E o que eu acho que aconteceu é que, voltando ali de novo para o pós-guerra, o mundo foi atrás de produção, e ainda lembrando do direito societário, focado, eu vou usar alguns termos em inglês, não porque eu gosto do anglicismo, mas é o jeito que o mercado costuma denominar algumas dessas questões. Durante muito tempo, nós focamos nos stockholders, né? Tanto no mundo de societário puro, como de mercado de capitais, os chamados securities, para vocês que estão nos Estados Unidos, nós focamos muito tempo no retorno para o stockholder. A empresa existia para dar dinheiro para o empresário, para o investidor, para o dono dela. Isso está errado, Léo? Não está errado. Não está errado, mas a gente tem que ir além disso, né? E nós percebemos também que essa ânsia de gerar resultados muitas vezes fez com que muitas empresas focassem apenas no quarter, apenas no curtíssimo prazo, muitas vezes até no day trade, na valorização das ações naquele dia. E isso é muito, muito pouco, porque a gente vê uma quantidade enorme de empresas que ganha muito dinheiro num determinado dia, ou até num quarto, às vezes num ano, paga bônus para os seus executivos por causa desse resultado, e logo depois, na segunda etapa, perde tudo, ou perde grande parte, seja porque tem processos, porque tem multas, porque perde concessão, porque perde mercado, e assim por diante. Então, começamos a perceber que é necessário pensar na sustentabilidade. Aí eu faço um corte para falar de meio ambiente. A gente vai se lembrar, por exemplo, em termos de Brasil, da Eco 92, em que se começou a trazer o meio ambiente para o grande cenário, né? E foi no Rio de Janeiro. Depois disso, tivemos e continuamos tendo várias ações focadas no meio ambiente, toda a questão de mudanças climáticas, de aquecimento global, temos toda a questão do carbono, temos o Pacto Global da ONU, com os ODRs, né? A gente tem que pensar em ODS, tem que pensar em governança, mas a gente também tem que pensar em sustentabilidade de negócio e da empresa. Aí eu faço o gancho nos anos 80, com a governança corporativa, aquele famoso relatório Cadbury, que a Inglaterra começou a pensar por que algumas empresas listadas na Bolsa valiam mais do que outras. E começamos a trazer a questão da sustentabilidade. Aí aquele foco, que era apenas no stockholder, migrou para o stakeholder, para pensar sim no empresário, mas também nos executivos, também nos colaboradores, na época a gente chamava de funcionários, empregados, também no meio ambiente, também naquelas pessoas que estão relacionadas ali. Então, a gente falou, ó, você saiu do stockholder, que é aquele que era o dono do estoque, da ação ou da cota, para focar em todo mundo que tem alguma relação
ali com aquele negócio, são as empresas mais sustentáveis, são as que valem mais, e criamos, então, o conceito de governança corporativa. Aqui no Brasil, eu sou membro do IBGC há muitos anos e integro o comitê jurídico. A gente, há 20 anos, vem falando de melhores práticas de governança, e muito por conta dos erros, né? A gente vai lembrar, que vocês vão lembrar na virada do milênio, do século XX para o XXI, a gente teve ali uma série de escândalos, né? De Enron, WorldCom, Tyco e vários outros exemplos de como não fazer, por justamente não tinham pensado na boa governança corporativa. Aí a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde vocês aí estão estudando, eu também fiz o meu LLM na New York University nos anos 90, nos Estados Unidos editou, por exemplo, o Sarbanes-Oxley Act, também conhecido como Sarbox ou SOX, né? Em que as empresas tinham que tomar um pouco mais de cuidado com o que fazem, né? Também tem que pensar um pouquinho na sustentabilidade. Lembrando de outros movimentos, juntos com a governança, a gente traz o compliance. Como eu digo, eu vejo o ESG como uma evolução da governança corporativa e do compliance. Isso é um tema de ONU, isso é um tema de Fórum Mundial, isso é um tema de OCDE, né? Isso é um tema de OMC. Veja como a gente está falando de meio ambiente, está falando de sustentabilidade, está falando de direitos humanos, está falando de qualidade de investimento, mas durante muito tempo, o que eu acho que aconteceu é que as empresas mais conscientes e que realmente pensavam mais em sustentabilidade, elas ainda eram vistas, em muitos casos, como idealistas. E ainda pagavam um certo pedágio, porque elas tinham que produzir tanto ou mais do que as outras, tomando mais cuidado das suas pessoas internas, das pessoas do seu entorno, né, da qualidade de vida dessas pessoas todas e do seu processo produtivo. Nós temos aqui no Brasil vários exemplos positivos de empresas sustentáveis, de empresas conscientes, o capitalismo consciente, como a gente dizia. Mas aí vocês me perguntam, Léo, então por que a gente está falando de ESG mais fortemente nos últimos 2 anos? Eu tenho algumas hipóteses, né? Eu estudo governança corporativa e trabalho com a governança corporativa há mais de 20 anos, com compliance há mais de 15 e com o ESG há mais de 10, ajudando as empresas a criar projetos, muitas vezes sendo membro convidado do conselho de administração ou da diretoria, ou de um comitê de sustentabilidade, ou de um comitê de governança, agora comitês de ESG, mas também ajudando a fazer escolhas, né? Nós temos exemplos de do's and don'ts. Sem voltar muito no tempo, quem não se lembra, por exemplo, se não me engano, em 2015, de um grande escândalo mundial ocorrido na Califórnia, se não me engano, com uma montadora europeia que estava maquiando os testes de emissão de carbono. Posso dar o nome deles? Fique à vontade. Eu vou evitar falar nomes de empresas, mas fique à vontade. Depois nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, uma grande rede de vestuário, de loja de departamento europeia também, que recebeu acusação de estar vendendo produtos que foram fabricados, tinham sido fabricados com base em mão de obra escrava, né? Os bolivianos aqui no estado de São Paulo. E o que disse essa empresa? Que não tinha nada a ver com isso, porque era terceirizado. Trazendo um pouco mais para perto, nós vemos uma grande rede de supermercados, também de origem espanhola, europeia, espanhola não europeia, em que há 2 anos, se não me engano, foi aí motivo de muita cobertura no noticiário, porque um cachorro foi assassinado por um dos seguranças. O que disse essa empresa? Não tenho nada com isso, que foi uma mão de obra terceirizada. No ano passado, vocês vão se lembrar, porque todos somos gaúchos e não temos orgulho do que aconteceu. Um senhor, um consumidor, foi assassinado no estacionamento de uma grande rede, a mesma rede, coincidência ou não, e, além de tudo, um senhor negro, né? Então, veja como a gente está tendo exemplos de como não fazer as coisas. Mas nós também temos exemplos de como fazer. Nós temos algumas redes de fabricação de cosméticos
que já se preocupam com a sustentabilidade da Amazônia, com a sustentabilidade da mão de obra daquelas comunidades que lá estão, e que também se preocupam, por exemplo, em não fazer testes em animais, né? Então, vai chegando a coisa mais perto, vai chegando mais perto. E, Léo, o que aconteceu, então, nos últimos 2 ou 3 anos? Aconteceu que a pandemia e os seus reflexos colocaram um holofote nas desigualdades. Vemos, por exemplo, a quantidade de gente que está morrendo de fome no Brasil. Léo, a fome no Brasil não começou agora, não começou, mas ela piorou nos últimos tempos, né? Léo, e as mudanças climáticas também não começaram agora. Não começaram agora, a gente já vê tsunamis há bastante tempo, mas olha o grau de desmatamento da Amazônia, olha o grau de queimadas que a gente vê nos últimos anos. Ah, mas também tem queimada na Califórnia. Tem queimada na Califórnia, eles também estão sofrendo com isso. A gente vê o degelo dos polos, né? A gente vê essa semana, notícia dessa semana, as enchentes na Alemanha, se não me engano também em outros países ali da Europa, Holanda e Bélgica, se não me engano. Veja a enchente na China. Ontem teve gente que morreu no metrô, né? Então a gente começa a ver que o Brasil está sofrendo com desigualdade de raça, desigualdade de gênero, desigualdade de inclusão. A gente precisa trabalhar a inclusão, aceitar a diversidade, esquecer essas bobagens, a meu ver, são os preconceitos de gênero, de raça, de idade. Temos que combater o idadismo, temos que combater o preconceito com os deficientes físicos e mentais, temos que trazer os autistas para a nossa realidade, temos que trazer as mulheres e todos os gêneros para a realidade, temos que parar com essa dificuldade de trabalhar com pessoas de outras religiões, né, de outras origens. Vemos esses problemas todos aqui na América Latina, quantos problemas nós temos. E aí a gente fala da parte econômica. Léo, mas tu está falando aí de meio ambiente, direitos humanos, e a parte da economia? A parte da economia vem junto, porque a empresa tem que pensar, a meu ver, na qualidade e na utilização de energia. Está faltando energia. O Brasil vai correr um risco de um outro apagão. Nós já tivemos apagão de energia em 2001. Aqueles que viveram esse período vão se lembrar. E aqui em São Paulo, nós tivemos uma grande crise hídrica em 2014 e 2015. O que está acontecendo agora? Nós estamos de novo na iminência de uma crise de energia elétrica e de uma crise hídrica, né? Nós nunca tivemos o desmatamento que temos agora e nem as queimadas no nível que temos agora. Quem não se lembra, há cerca de 2 anos, daquele derrame de óleo na costa brasileira, lá no Nordeste, que até hoje não se sabe muito bem o que aconteceu. Então, vejam que eu falei de diversidade, falei de inclusão, falei de meio ambiente. Mas aí você vai me falar, poxa, mas a gente não tem, por exemplo, iniciativas dos produtos orgânicos? Sim, mas olha como, na minha opinião, a gente tem que evoluir. Porque na hora que tu pensa num produto orgânico, nem sempre tu vai pensar, mas será que teve mão de obra escrava trabalhando ali? Será que teve criança trabalhando ali? Será que aquela área não foi objeto de desmatamento primeiro, ou de grilagem, ou de queimada? Será que estão cuidando daquele solo? Será que estão cuidando da energia consciente e renovável? Será que estão cuidando da água, tanto a água que vem quanto a água que sai? Será que cuidam da água de reuso, né? Será que tem diversidade nessas pessoas? E quem é que não foi no supermercado de produtos orgânicos e viu a embalagem em plástico, né? Então, assim, a gente não pode se esconder atrás da cadeia produtiva. Eu não posso dizer, eu não sei de onde veio essa carne, eu não sei de onde veio essa madeira, eu estou preocupado aqui em fazer meus móveis, mas eu não sei se essa madeira é de desmatamento, eu não sei se a carne está vindo de um lugar que foi objeto de queimada ou desmatamento. Eu não posso dizer que os meus seguranças terceirizados estão batendo ou matando pessoas só porque eles são terceirizados. Eu não posso dizer que eu estou fazendo apenas a minha roupa aqui e eu não sei como é que foi feito, né? Então, eu conclamo os advogados para pensarem nisso também. E o que faltava era o mercado financeiro comprar essa briga. E agora comprou. Quem assistiu o Fórum de Davos desse ano viu, se falou de sustentabilidade. Quem é que não viu desde o ano passado os principais fundos de investimento dizendo eu não vou mais investir em empresas que não sejam ESG compliant? Mais ou menos como a gente viu nos últimos, pelo menos 10 anos,
aquela regra de vários fundos de só investirem em países com grau de investimento, agora a gente tem a questão da ESG também. Tem muitos fundos que só investem em empresas ESG. Tem muitos índices criados pelas principais bolsas de valores, inclusive já estamos criando aqui também, de sustentabilidade de ESG. Nós já temos executivos de empresas que não vão ganhar bônus se trouxerem resultados apenas financeiros. Não é suficiente. Tem que trazer dinheiro, sim, mas o modelo todo tem que ser sustentável, porque eu quero ganhar dinheiro agora, eu quero continuar ganhando dinheiro por mais 10 anos. A opinião pública precisa se mexer mais, os consumidores precisam se mexer mais. A gente já vê departamentos de RH com dificuldade de atrair e de reter talentos para empresas que não são ESG compliant, porque não respeitam diversidade, não respeitam a questão inclusão. Basta olhar quantos homens, mulheres e todo o público LGBTQIA+ existe na sua empresa, no conselho, na diretoria, na gerência, na empresa como um todo. Quantos portadores de necessidades especiais estão ali? Quantos autistas estão ali? Quantos negros, pardos, asiáticos estão ali? Né? Quantos idosos estão ali? Você está preocupado se tem trabalho infantil ou não está? E isso tudo agora vale dinheiro, vale sustentabilidade do planeta, dos animais, das florestas, dos rios, dos oceanos e de todos nós. Eu falava para o André um pouco mais cedo que eu acho que o motivo de se falar de ESG é um pouco diferente dependendo do país. Aqui no Brasil, a gente precisa falar de ESG por uma questão de sobrevivência. Estão acabando com as nossas matas e florestas, seja por desmatamento, seja por queimada, estão acabando com os nossos rios, estão acabando com o oceano, né? Nós não temos mais energia, não temos mais água, nós temos que rever processos produtivos de empresas que são importantes. Quem não se lembra dos escândalos da mineração em Minas Gerais há poucos anos? 2 vezes. Nós temos que rever isso. Né? Nós temos que rever isso. E agora nós estamos com essa pressão do povo, da população, dos consumidores. Né? A gente vê, por exemplo, a Europa tem uma preocupação um pouco diferente. A Europa não está tão preocupada quanto nós com a sobrevivência do amanhã. Não está tão preocupada em ganhar o dinheiro para almoçar, mas está preocupada com a mudança climática, e está preocupada com os investimentos, e está preocupado com o retorno. Estados Unidos também está preocupado com o retorno. Então, André, acabou ficando longa essa introdução, mas eu acho que o que já foi um diferencial, o que já foi um plus, o que já foi um adicional em algumas empresas, agora não é marketing, não é modismo, não vai acabar e não pode acabar, e eu acho que é o único caminho. Costumo dizer que não é o melhor caminho, é o único caminho, é focar na sustentabilidade daqui para frente. Vai depender de governo, vai depender de legislação, vai depender de incentivo, vai depender de regulação, mas vai depender dos funcionários, dos colaboradores não aceitarem mais trabalhar em empresas que não sejam assim, e vai depender de nós, consumidores, sociedade como um todo, que não se aceite mais empresas que não tenham esse compromisso com ESG. Existem empresas, por exemplo, que não aceitam novos produtos que não sejam mais sustentáveis, que usem menos plástico, que usem menos energia, que usem menos água, e que também, na casa das pessoas, nossos eletrodomésticos, por exemplo, têm que utilizar menos energia. Né? Nós temos que ter fontes alternativas de produção de energia. E aí a gente vai falar disso no modelo de negócio. Também, como societarista, eu procuro ajudar as empresas a se lembrar disso na hora de escrever os seus estatutos, regimento de conselho, regimento de diretoria, né? Nos seus contratos. Nós temos que pensar no direito trabalhista, nos direitos humanos também. Temos que pensar na comunidade, temos que pensar nos tributos, temos que pensar na sustentabilidade em termos de área imobiliária, mas nós temos que pensar também em todos os contratos que fazemos, colocar essas obrigações para os nossos fornecedores, para os nossos terceirizados e quarteirizados, que eu não posso mais me esconder através desse artifício de terceirização ou quarteirização. Como advogado de M&A, de fusões e aquisições, a gente tem que pensar em empresas target que sejam ESG compliant, e nós vamos melhorar a due diligence, para que já na due diligence eu perceba, essa empresa tem que melhorar. Se ela não melhorar, se não for uma empresa boa, eu tenho 2 alternativas. Ou eu não vou comprar, se o problema for muito sério, ou eu vou comprar
por um preço muito menor, porque ela vai valer menos, ela não é sustentável. Então, eu acho que esse é o momento da gente começar a falar de futuro. As novas gerações vão exigir isso, as novas gerações já estão revendo a utilização de carro, já estão revendo o tamanho de apartamento, já estão revendo uma série de produtos e serviços que a nossa geração ainda se utiliza, ainda precisa, pensando na sustentabilidade também, né? E aí entra, se vocês quiserem conversar daqui a pouco, a qualidade dos contratos, que também vão precisar inserir, a meu ver, e a minha sugestão, maneiras alternativas de solução de controvérsia. Nós vamos ter que falar mais de conciliação, de mediação, de arbitragem, porque não é sustentável um judiciário do tamanho que a gente tem aqui, uma justiça que não sei se atende aos anseios da sociedade, extremamente cara, não é eficiente, lenta demais, né? Tudo vai para o judiciário. Eu dizia para vocês antes que a gente tem uma questão de cultura, que o brasileiro ainda espera muito do Estado, o brasileiro ainda muito mais do que os norte-americanos ou que os europeus. A gente espera que o Estado dê saúde, dê educação, dê moradia, pague isso, pague aquilo. E quando dá problema, eu vou no delegado, eu vou na polícia, eu vou na defensoria, eu vou chamar o advogado para protestar isso ou para processar. Isso não é sustentável mais, né? Então, tem muita coisa para a gente falar. Ô, Leonardo, tu não imagina o caos que está o Judiciário, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que está com os prazos suspensos, ataque de hackers, depois uma situação de instabilidade, virou um caos. Mas deixa os colegas fazerem perguntas aí. Não, eu estou aqui maravilhado, né, com esse percorrido histórico que o Leonardo fez para nós, né, me fez lembrar assim, a primeira ou segunda vez que eu escutei Sarbanes-Oxley, SOX e coisas do tipo, ninguém falava sobre isso, né? E compliance foi algo que eu vi nascer ao longo dos anos e se tornou uma prática em praticamente todos os escritórios de advocacia. Então, as gerações mais novas hoje realmente estão tendo a oportunidade de se desenvolver profissionalmente em áreas que efetivamente não existiam há 15, 20, 30 anos atrás. Então, é maravilhosa essa experiência e me chamou muito a atenção, Leonardo, o fato de você ter estudado em diferentes países, viver, né, diferentes culturas, e me parece que essa política ESG, obviamente, como você já pincelou, ela difere de um país para o outro, né? E uma das coisas que eu percebo, assim, do que eu acompanhei ao longo da minha carreira em relação a compliance, por exemplo, é que estava muito calcado na punição, né? Era um estímulo, um incentivo negativo, ou seja, se você não fizer a coisa direitinha, você vai receber uma multa gigantesca, a empresa pode quebrar. E essa política ESG, ela tem mais um incentivo, me parece, positivo, ou seja, claro que vai existir a punição contra o trabalho escravo e coisas do tipo, mas as ações das empresas vão valer mais porque elas seguem essa política ESG, né? E isso a gente vê exemplos na literatura e mesmo no mercado, né? E me parece também que o Poder Judiciário tem um papel relevante nessa questão toda, porque no Brasil é muito comum as empresas colocarem no site missão, valor, compromisso, mas não praticarem. Ou seja, a cultura da impunidade, né? Então, eu queria ouvir de você um pouco como é que se vê a dificuldade, os desafios maiores de implantar uma política ESG num país em que ele é muito permeável por questões de corrupção, o judiciário não pune. A gente teve, né, sem entrar na questão política, né, um julgamento que depois o juiz era considerado incompetente, não podia ter julgado, e tudo isso tem a ver também com compliance, porque a origem de toda essa questão do Lava Jato estava nessa relação promíscua entre empresários que nem deveriam ter esse privilégio de serem chamados de empresários e políticos, enfim. O desafio não é maior no Brasil, esse aqui é o meu ponto, porque nos Estados Unidos o camarada vai preso, né? Se ele é acusado de abuso sexual, né, como aconteceu agora recentemente num grande produtor ou diretor de cinema, o camarada vai preso e a vida dele acaba ali, né? Olha, Ricardo, eu acho que... No Brasil, a gente, né, tem esse jeitinho. Tem muita coisa nessa tua intervenção, vou ver se eu consigo
pincelar aqui algumas coisas que me ocorreram. Primeiro, em termos históricos, né, que tu comentaste que eu tentei fazer aqui uma trajetória desse tema, a gente migrou do stockholder para o stakeholder na governança. E agora nós estamos no no-holder. Nós estamos naquele que não tem ação da empresa, ele talvez não seja diretamente afetado pela empresa, mas ele é afetado pelas consequências da operação daquela empresa. Aí a gente fala de direitos difusos e fala da sociedade como um todo e fala do planeta como um todo, né? O stockholder migrou para o stakeholder, agora o no-holder. Em termos de compliance, eu faria um corte rápido também para falar do que se considera a origem do compliance, né? Quando a gente começou a falar de governança corporativa, que é, para mim, uma tradução literal demais de corporate governance, eu cheguei a escrever alguns artigos e alguns até em livros que eu participei, em que eu reclamava dessa expressão, porque eu falava, governança corporativa não fala nada, não explica nada. Quando tu tem um nome que tem que começar a explicar demais, o nome, para mim, não está bom, né? E uma coisa parecida aconteceu com o compliance. E aí as pessoas começaram a tentar traduzir o compliance. Compliance é o que é conformidade, é integridade, alguns falavam de ética, né? E o compliance começou a precisar de um parâmetro. Para eu estar compliant com alguma coisa, eu tenho que ter esse referencial, né? E aí a gente começa a falar de criar políticas. E a gente fala de compliance e de governança, por isso que eu chamo o ESG de evolução desses dois conceitos, na coisa pública também, no Estado também, nos três poderes e em todos os níveis, né? Desde o bairro, a cidade, o Estado, a região e o país. Se a gente pensar em termos de compliance, Ricardo, talvez tu concorde com esse meu corte, a gente começa a ver alguns movimentos, inclusive legislativos, nos Estados Unidos, por exemplo, desde o Watergate, desde o escândalo do Nixon, quando, entre outras coisas, se produziu ali o FCPA. O Foreign Corruption Practice Act é talvez um dos pais do compliance, assim como também o UK Bribery Act e o ato japonês. Tu falaste que nos Estados Unidos, quem faz uma coisa errada, especialmente de uma certa magnitude, vai preso. Pois é, a gente tem alguns casos de insider trading que geraram punição. A gente vê esse caso do diretor que tu disseste. A gente viu também o caso do policial que matou o Floyd no ano passado, já foi condenado. Aqui no Brasil, acho que a gente não tem uma justiça tão rápida assim, e precisamos disso. Mas a gente tem no Japão, por exemplo, o corrupto que é descoberto se suicida. Veja como é uma questão de legislação, mas é uma questão também cultural. Aqui no Brasil, muita gente que foi acusada, e eu não estou acusando sem prova, não estou julgando sem prova, melhor dizendo, não estou julgando sem prova. Todo mundo é inocente até que prove o contrário, né? A gente sabe disso. Vocês que estão nos Estados Unidos sabem lá que você vai condenar beyond any reasonable doubt. Mas a gente vê muita gente que já foi processado dezenas de vezes, alguns foram julgados, aí volta o julgado, absolve, condena de novo e tal, e que estão nas páginas aí de celebridades, que vão em programas de celebridades, né, que viram pessoas que o pessoal está batendo palma, né? A gente vê, por exemplo, casos no futebol. Veja o caso, por exemplo, de 2 jogadores brasileiros que foram acusados de práticas absurdas de assédio, né? Um deles, que é talvez o nosso principal jogador atual, perdeu o contrato com a Nike por uma acusação de assédio. Um outro que estava vindo jogar no Brasil, num time até de São Paulo, quando se soube que ele estava sendo acusado na Itália, se não me engano, de assédio, cortaram o contrato com ele, né? Mas isso não acabou com o racismo no futebol. A gente continua vendo isso, né? Então, tem muito de cultura nisso mesmo. Os no-holders precisam se manifestar. E tu falava do judiciário e falava da questão da multa, né? Eu acho que o Brasil precisa ser um pouco menos bonzinho, né? A cultura brasileira, eu já critiquei
um pouco da gente depender muito do Estado, mas a gente também permite muita coisa, né? A flexibilidade brasileira, vocês que moram nos Estados Unidos, eu já morei em vários países da Europa e nos Estados Unidos também, o famoso jeitinho brasileiro tem prós e contras. Tem muita coisa que o nosso jeito brasileiro de ser é muito melhor. Muitos dos melhores executivos brasileiros estão sendo disputadíssimos nos últimos anos como CEOs de empresas mundiais, porque a gente sabe se virar. A gente precisa se virar, né? O brasileiro precisa ser flexível e é uma das coisas boas que a gente tem, a flexibilidade. Até há poucos anos, a gente não tinha tanto conflito como está tendo agora. Nem religioso, nem racial, né? Não tínhamos tanto essa polarização que vivemos agora. Mas será que é bom? Eu acho que nós fomos permissivos demais durante muito tempo. A gente perdoa muita coisa, né? Tu falavas, por exemplo, do judiciário. Aqui no Brasil, talvez concordem comigo, não sei, não falta lei. O que falta é o enforcement. O que falta é a lei ser aplicada. E a lei ser aplicada não apenas na aplicação da multa. Quem nunca viu aqui a aplicação de multas pelas diversas instâncias de verificação de IBAMA, por exemplo, na parte de meio ambiente, PROCON na parte de consumidor, Secretaria de Vigilância Sanitária, assim por diante, a maioria dessas multas não é paga. A maioria dessas multas não é paga. Seja por uma deficiência do nosso próprio judiciário, seja pela quantidade de recursos que se tem, né? Então, eu acho que a gente tem questões culturais, tem questões legislativas e tem questões também da própria população. Ainda no seminário dessa manhã, mundial, que eu estava comentando para vocês que participei, nós falávamos dos incentivos que outros países já dão. Existem legislações no estado de Nova York, eu não sei se já existe alguma coisa federal, mas eu sei que existem algumas leis no estado de Nova York e na Califórnia que já estão criando incentivos e desincentivos dependendo de como a empresa se comporte. Já existe taxação por aquela empresa que não reduzir a emissão de carbono. Você vai ter um pedágio, né? Você tem duas alternativas, ou você se adapta e vai ser sustentável rapidamente, ou você vai ter que pagar sobrepreço, né? Isso é uma coisa que nós também temos que aprender. Eu não gostaria de ver as pessoas cumprindo a lei pelo medo de ir preso. Eu não gostaria de ver as pessoas cumprindo a lei pelo medo da multa. Eu não gostaria de ver as pessoas cumprindo a lei porque elas podem ser presas apenas. Veja, por exemplo, a gente ainda tem uma quantidade enorme de pessoas que bebe e dirige. E não está com medo de ir preso. Não está com medo de ir preso, não está com medo de matar, né? A gente ainda vê muita gente discriminando na cara de pau mesmo, seja o deficiente físico, seja o autista. Há pouco tempo a gente viu um prefeito de Alfenas, em Minas Gerais, dizendo que o nosso presidente seria autista porque não tem sentimentos. O tamanho da ignorância e do preconceito dessa pessoa, né? Então, a gente vê negros sendo mortos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, aqui na nossa casa, né? Seja pela polícia, seja por briga, né? O público LGBT que ia mais, por exemplo, ainda tem gente morrendo na rua de apanhar pela sua condição sexual. A gente vê violência doméstica, o quanto essa pandemia aumentou a violência doméstica, né? Leonardo, quanto a esse ponto, inclusive, aconteceu na Espanha, há poucas semanas, com um brasileiro nascido no Brasil e que foi morar na Espanha há muitos anos, desde jovem. Então, isso não é dependendo somente da cultura, mas está disseminado esse problema de compreensão e podermos interpretar isso melhor, e vem muito dos nossos governantes. Então, esses exemplos, o que eu estou entendendo muito é que o exemplo vem de cima. E como é que nós vamos aceitar isso? Por favor. Precisa vir. A gente tem aí pelo menos 3 agentes, né? Tem todo o Estado, né? Todos os níveis dos 3 poderes e em todas as esferas precisam dar esse exemplo. A gente não está vendo esse exemplo. Nós não estamos vendo esse exemplo.
Falando um pouquinho de governança, que eu já pensei ali atrás, o que nós vivemos nos últimos anos, em termos de compliance, de lava-jato, etc., na minha opinião, não foi uma crise de governança, foi uma crise ética, foi uma crise de valores, de princípios. Como o Ricardo comentou, tem muita empresa que tem governança, com o perdão do preconceito, mas a expressão é assim, para inglês ver. Né? Você tem governança de papel, você tem compliance de papel, e eu tenho receio de que tenhamos empresas com ESG de papel. A missão, a visão e os valores não podem ser apenas no site, não pode ser apenas naquela brochura, não pode ser apenas na parede da empresa, tem que estar ali no dia a dia. Né? Nós precisamos disso com a governança, nós precisamos disso com a cidadania, nós precisamos disso com a justiça, nós precisamos disso com o compliance e precisamos disso com o ESG. E eu gostaria de ver todo o Estado dando esse exemplo, mas também nas empresas. Não adianta, nós estamos falando aqui dos executivos, porque se não doer no bolso dos executivos, não vai rodar. Eu defendo que ESG não deve ser uma questão de marketing. Não é modismo, não é novidade, não pode ser marketing e não é uma coisa a mais, é o básico, é obrigatório. Né? Tem gente até que fica defendendo que se crie certificações para ESG. Eu não sei se elas vão vir, não sei se a gente vai ter certificação para ESG, porque será que resolve? Voltando ao caso das barragens de Minas Gerais, elas tinham certificação. E o que adiantou? Elas tinham lá laudos dizendo que estava tudo ok, e não estava. E não estava. Né? Essa montadora que teve essa fraude na Califórnia, que é um estado mais regulado do que a Califórnia, não adiantou, burlaram isso. Né? Então, eu acho que é uma questão de cultural, uma questão de consciência, eu acho que é uma questão de a sociedade acordar, os consumidores aceitarem, acordarem que eu não quero trabalhar numa empresa que não seja ESG. Eu não quero fazer negócio com uma empresa ESG, que não seja ESG. Eu não quero comprar um produto de uma empresa que não seja ESG. Eu não quero um serviço de uma empresa que não seja ESG. Mas o judiciário tem que ser mais eficiente, Ricardo. Eu concordo contigo. E naquilo que a gente puder fazer em termos privados, voltando à conciliação, mediação e arbitragem, é muito mais sustentável, é mais rápido, é mais barato, é mais especializado. Em alguns casos se consegue sigilo, e isso tudo vale muito dinheiro também. Isso também faz parte da justiça que a gente tanto precisa. Né? Eu tenho 2 filhos jovens, 23 e 26 anos, e especialmente a minha filha, ela passou uma temporada aqui comigo na Califórnia, a gente conversou bastante, e ela tem essa consciência, sabe, de que quando ela escolhe um emprego, ela tem que realmente saber aonde ela está indo trabalhar, se está alinhado com os princípios éticos que ela entende, que ela valoriza. Então, assim como o ESG é algo que, na realidade, não é novo, mas que está com uma nova roupagem, talvez, a mediação, que é o nosso core business aqui no ADR Brasil, também não é algo novo. Né? Até estudando, indo mais a fundo, a origem no Brasil, por exemplo, é do juiz de paz. Na Constituição de 1800, não sei quanto, era um juiz de paz. O juiz de paz não é o camarada que celebra o casamento hoje, não, era um cara que realmente buscava a paz social ali na sua comunidade, na sua aldeia e assim por diante. Né? Se nós for olhar lá, então, a origem das civilizações, inúmeros exemplos maravilhosos, tribais, né? De resolução de conflitos, com muita sabedoria que poderiam ser aplicados hoje, né? Mas o que a gente vê, por exemplo, no Japão, na China, na Coreia, na Índia, né? E mesmo aqui nos nossos chamados índios, a gente tinha lá a sabedoria dos mais idosos, do sacerdote, do cacique, exatamente, do líder tribal. Eles ali resolviam, né? Mas só para fazer o arremate com a questão do ESG, ou seja, na realidade, se você for pegar exemplos aí, tem empresas que praticam ESG e nem sabem, assim como tem empresas e profissionais que fazem mediação e nem sabem. Mas eu tenho muita otimismo em relação a essa geração mais nova, millennium, geração Z e tal,
porque eu percebo, assim, das conversas que eu venho tendo, assim, uma consciência seguramente muito maior do que eu tinha na idade deles. Então, eu sempre procuro tirar, vamos dizer assim, proveito disso, ou seja, dessa otimismo em relação a uma evolução natural e acreditar que essas novas gerações vão realmente praticar essas políticas, né? E quem sabe realmente a gente vai ter um mundo de menos conflito e de mais conformidade com a lei, com outros princípios de ordem Olha, econômica, Ricardo, social e de governança, né? Eu tenho essa ideia, assim, não sei se olha, Ricardo, naivo. eu também espero, eu confio muito nos jovens. Costumo dizer que nós aqui somos jovens há mais tempo, mas ainda somos jovens. Eu confio muito nos jovens, mas eu estou um pouco triste com os jovens. E me explico. Não perdi esperança, não, mas eu estou um pouco triste. Eu vejo muitos jovens que abusam da bebida e dirigem, muitos. Eu vejo muitos jovens ainda sucumbindo às drogas, muitos. Eu vejo muitos jovens, até agora na pandemia, participando dessas festas clandestinas que são tão perigosas por várias razões. Perigosas pelo tráfico de drogas, perigosas pela própria criminalidade e perigosas pela bebida e agora perigosas pela Covid, pelo vírus, né? Então, assim, eu tenho muita esperança na juventude. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, e eu espero que eles sejam realmente mais conscientes, que eles sejam mais responsáveis, a começar por eles mesmos. Eu acho que grande parte dos jovens está acordando, está despertando para a sustentabilidade ambiental. Acho que sim, acho que sim. E espero que eles estejam também acordando para aprender a fazer escolhas dos seus ídolos, por exemplo. Veja quantas celebridades estão sendo agora capa de página policial, como a gente falava antigamente, né? Por uma série de escândalos, por discriminação racial, por violência doméstica, por assédio, por corrupção, por desvio de dinheiro, né? A gente vê também uma série dessas celebridades sendo aí acusadas de racismo, e não parece que os jovens estão deixando de seguir essas pessoas. Parece que ainda endeusam um pouco essas pessoas, né? Ou algumas dessas pessoas. E eu estou num momento triste em relação à juventude, porque eu esperava da juventude que tivesse mais consciência, por exemplo, com a pandemia, por exemplo, com as festas clandestinas, né? E eu esperava que a gente fosse resolver a questão das drogas, que é uma questão mundial, não pela repressão policial, mas pela conscientização dos jovens. Não está funcionando. A bebida e a direção também não está funcionando, né? Então, eu espero, mas eu não quero ser pessimista, não, eu quero ser otimista. Eu espero que os nossos jovens sejam cada vez mais conscientes, sejam mais modernos do que nós, até porque eu sou um grande fã de negócios, como já disse, procuro ajudar as empresas há quase 40 anos a fazerem negócios, e uma coisa que eu sempre sugiro é que a gente seja otimista e que não se esqueça da inovação e da criatividade. E a gente precisa lembrar que todos nós nascemos inovadores e criativos, e a sociedade vai nos moldando tanto, vai emparedando tanto, que depois a gente fica tão parecido, e aí chega alguém e fala, gente, agora tem que ser criativo, né? Ou seja, a gente tem que voltar à juventude, tem que voltar ao idealismo, tem que voltar à criatividade e inovação, e o jovem está ali, está pronto, né? Então, eu espero, sim, que a juventude seja mais consciente em todos esses aspectos, que a juventude encontre uma terceira via para a polarização que o mundo está vivendo, né? Os Estados Unidos está vivendo uma vida polarizada, na política também, a Europa também, o Brasil também. Eu não gosto dos extremos, acho que a gente tem que buscar uma coisa equilibrada para que seja sustentável, né? E as empresas também. Então, eu espero que os nossos jovens sejam cada vez melhores em termos de cidadania também e de escolhas. Tomara que assim seja. Amém. Amém.
Léo, Pois, vai lá, foi André. fantástico ouvir, a gente fica refletindo aqui, foi, na verdade, conseguisse pegar e aprofundar o tema muito bem, a gente vai ficar pensando, vendo como é que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia, nas empresas que a gente assessora, no nosso instituto, como é que a gente pode ter um papel nesse mundo para se tornar um pouco melhor, né? A gente tem que ir muito além dessa ideia de pensar nesses últimos anos, que se tornou uma tendência, e pensar isso como um propósito maior para a gente desenvolver negócios sustentáveis, um mundo melhor. Por aí, encantado aí com as tuas palavras, Leonardo. Obrigado mesmo. Um prazer. Tomara que a gente consiga, e aqui falando para mediadores, para árbitros, para empresários, para advogados, isso é uma luta de todos nós. Eu acho que talvez seja a luta que mais vale a pena a gente entrar, porque ela só tem ganha. É um ganha-ganha total. Como eu disse, não é o melhor caminho, é o único caminho. Essa semana, a gente comemorou ali a chegada ao espaço da segunda nave de civis, né? Já teve há alguns dias uma outra, e a gente está chegando chegando em Marte, chegando em outros planetas, e a gente não está cuidando do nosso aqui. Então, não adianta a gente focar em só ganhar dinheiro, só fazer negócios, só pensar na nossa própria profissão. Temos que pensar na sustentabilidade, e eu acho que os advogados têm muito a ajudar, têm muito a fazer. Advogados de negócios, como é o meu caso, sem dúvida, mas também, e de contratos, mas também os trabalhistas, também os tributaristas, também o pessoal de meio ambiente, de agrário, de terras e assim por diante, e toda a parte de solução de controvérsia. É um trabalho para todos nós, tomara que a gente consiga, a nossa única alternativa. Eu quero agradecer também, em meu nome, Leonardo, fantástica aí, a gente vai ter que repetir, você vai ter que virar freguês aqui nosso. Para mim, fica duas palavras assim que me surgem, né? Uma é sustentabilidade, por todos os motivos que você já colocou, e a outra é consciência, né? Ou seja, tirar as pessoas. Acho que essa pandemia, de certa forma, se é que trouxe algumas coisas de boa, mas uma delas eu tenho certeza que é tirar a transparência, né? Ou seja, não existe mais fronteira, né? Um vírus que nasce lá numa vilazinha no Chile absolutamente contaminou o mundo inteiro, e todo mundo está pagando um preço, e alguns um preço altíssimo, né? Nem precisa dizer. Então, assim, hoje eu vejo, e de novo, né, sendo otimista, uma consciência maior, né? Talvez a prática ainda leve um tempo, mas a consciência, ela, sem dúvida nenhuma, está cada vez mais presente em todas as gerações, e seguramente nós vamos tirar benefício disso, e ESG vai ser, talvez não seja uma coisa absolutamente espraiada, mas seguramente nas empresas vão se sentir muito mais acolhidas naquilo que já praticam, existindo todo um pano de fundo que mostra que outros caminhos são possíveis para gerar cada vez mais essa consciência e cada vez mais essa sustentabilidade. Muito obrigado. Imagina, Ricardo, sabe que eu também, agora te ouvindo, pensei em duas palavras ou dois conceitos. Um deles é o conceito de crise, né? A gente sabe que crise também é oportunidade. Então, a gente precisa ver essa crise. Nós estamos vivendo uma crise ambiental, uma crise social, uma crise econômica, né? Além da questão toda sanitária e de saúde. Eu perdi parentes muito queridos para a Covid, e quase todos os amigos que eu tenho perderam alguém. Então, a gente tem que aproveitar para ver o lado bom da crise, não da morte dessas pessoas, não das sequelas das pessoas que perderam o emprego, etc., mas da crise como um todo. O que a gente vai fazer com essa oportunidade? E a segunda palavra é a questão da dor gerando aprendizado. O que a gente está aprendendo com isso, né? Eu acho que a gente tem que também entender tudo isso como um aprendizado que a gente vai levar para frente, porque o grande risco é a gente se lembrar daquele preconceito brasileiro, mas que tem uma razão de dizer que o brasileiro tem memória curta, né? Muita gente não se lembra mais da inflação, da hiperinflação,
Muita gente não se lembra mais da crise de energia elétrica de 2001, né? E a gente precisa fazer essa crise de agora realmente sobreviver em termos de memória e de aprendizado. Mas é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, Leonardo. Em nome do Instituto ADR e de todos os nossos seguidores, chamo de seguidores, mas simpatizantes com as ideias que nós gostaríamos de compartilhar, puderam aprender desde o histórico até uma conclusão da onde que nós deveríamos chegar. E realmente eu gosto muito de ditos populares e são ditos por alguma razão. A cultura tem a sua inteligência. E eu costumo achar no meu coração aqui que tudo começa por nós. O mundo que está lá fora representa o que nós somos. E se nós não dermos essa atenção, e se nós simplesmente exigirmos que todos cumpram o nosso discurso e não sigam os nossos passos, é muito fácil. O difícil é dar exemplo por atitudes, por ação. Você comentou enorme quantidade de situações que não devem ser seguidas. E lembrou algumas que devem ser seguidas também. E devemos nos balizar por essas, para podermos evoluir como pessoas, e podermos então evoluir como sociedade, e podermos, como empresas, não simplesmente usarmos o ESG como uma brochura para vender mais, mas principalmente como um comando, uma fórmula para poder seguirmos à frente. Sim, você será convidado para voltar aqui. Não é que o assunto não se encerrou, é que tem muita coisa para conversar. E, francamente, nós precisamos mais tempo com você. Se possível, Leonardo... Vai ser um prazer, e você está me lembrando uma outra expressão que é o walk the talk, né? A gente já falou ali do exemplo vindo de cima, o tone the top, mas tem o walk the talk também. Não adianta falar, tem que fazer e liderar pelo exemplo, né? Mas eu gostaria de encerrar com dois exemplos otimistas e dos do's. Eu falei dos don'ts, agora os do's, né? Nós temos dois exemplos, eu vou evitar falar marcas, mas de empresas brasileiras, eu acho que fizeram um bom trabalho nesses últimos tempos. Uma delas é um banco brasileiro que demitiu, se não me engano, 50 pessoas que tinham recebido o auxílio emergencial sendo funcionários desse banco. E até onde eu sei, eles demitiram, né? Isso não é nem uma questão de compliance, ou de governança, ou de ESG, é uma questão quase que de vergonha dessas pessoas que, numa situação dessa, recebendo o auxílio emergencial, não apenas indevido, como pessoas trabalhando. E a empresa não chegou e falou, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, eu tenho minha responsabilidade social em relação a isso. E uma outra empresa, uma grande rede de lojas, de departamento, e agora também um avião no e-commerce, que tem um programa de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, porque um dos grandes problemas da violência doméstica é que a mulher não consegue se sustentar sem a renda daquele companheiro, né? E não consegue mudar de vida. E para as colaboradoras dessa rede que tiverem sido vítimas de violência doméstica, pelo que eu entendi, eles conseguem realocar essa pessoa para outra loja, para outra cidade, para outro estado, para proteger essa pessoa. Então, a gente tem exemplos, sim, de empresas brasileiras que, de alguma forma, a gente pode fazer o gancho ali com o ESG, que estão indo além e dando exemplos de como fazer as coisas corretamente. Vai ser um prazer. Muito obrigado, gente. Obrigado a você, Leonardo. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. É um imenso prazer ter mais um Sala de Mediação e o convite já está feito. Vai ser aceito sempre. E quem gostou desse bate-papo, me procura depois nas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, no site do meu escritório, Almeida Advogados, tem meu e-mail também. Vai ser um prazer. Um abraço. Maravilha. Tchau, tchau. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos. Ricardo, André. Sempre ótimo trabalhar com vocês. Obrigado.